Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ilustríssima e hoje nós contamos com a presença ilustre de Karine Fontana, que vai contar a trajetória profissional dela, inspiradora, e vai dar muitas dicas pra gente agora essa noite. Boa noite, Karine, seja muito bem-vinda. Boa noite, Sheila. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo. E eu fico muito feliz pelo convite, por essa oportunidade de poder vir aqui falar um pouco do meu trabalho e dessa trajetória, né? Dessa caminhada. Bom, Karine, me conta como tudo começou, né? Qual o primeiro trabalho, por que ele desencadeou num outro trabalho? Me conta como foi essa trajetória. Bom, então, eu sou enfermeira, sou formada pela Unisul. E assim, lá naquele início de quando a gente tem que escolher, né, a profissão. Então, a minha família toda é uma família assim, de comerciantes, eu não tinha nenhuma referência na área da saúde, nada nesse sentido. Mas a gente tem que escolher, decidir o que vai seguir, né, a sua trajetória profissional. E aí, eu tive esse chamado, assim, em ir para a área da saúde, assim. Escolhi fazer enfermagem. Então, em 2008 eu me formei. E logo em seguida, no mesmo ano, eu sempre gostei muito de estudar. Sempre me dediquei bastante. E no mesmo ano eu passei no concurso público. Então, ali eu iniciei a minha carreira profissional como enfermeira, saúde da família do município de Jaguaruna. Ah, então logo em seguida, quando tu entrou na faculdade, já tinha uma profissão, então. Já estava inserida no mercado de trabalho já como enfermeira. Na verdade, quando eu me formei, né? Quando se Eu formou. entrei em 2004 e me formei em 2008, Ah, sim. tá? Uhum. Aí, então, durante 10 anos, eu me dediquei nessa área da saúde como enfermeira. Sim. Os 7 primeiros anos foram, assim, diretamente com o paciente, com o usuário de SUS, lá na unidade básica de saúde mesmo. Enfermeira Saúde da Família. Entendi. Se formasse nesses 4 anos de faculdade e assim que tu se formou, em um ano depois da formatura, conseguisse Já esse no mesmo trabalho. ano da formatura. Ah, nesse mesmo ano da formatura. Já comecei a atuar como enfermeira. E aí ficasse quantos anos trabalhando como fiquei enfermeira? 7 anos ali como unidade básica de saúde. 7 anos, entendi. E aí, eu sempre tinha, assim, Sheila, uma inquietação. Eu sempre estava em busca de uma resposta, de algo mais, assim. Então, sempre fui uma líder nata, sempre coordenei a minha equipe, sempre tive uma boa relação com os usuários, com os pacientes. E durante esse tempo, fiz alguns cursos, fiz pós em saúde da família, fiz pós em saúde mental, que eu sempre gostei muito dessa questão da saúde mental. E aí já começa essa ideia de um outro trabalho também, né? Já tava naquela ali os época indícios. ainda tudo muito, né? Tudo muito sem ter clareza do que era, mas assim, sempre naquela busca. E aí, conversando com alguns amigos e sempre colocando essa questão de vontade de algo mais, de poder fazer algo mais. Então, eu sempre recebi muito incentivo de fazer mestrado. Não, Karine, faz mestrado, que abre as portas e tal. E aí, eu, como gosto de estudar, né, fiz todo um planejamento de como que eu iria entrar no mestrado. Então, eu já tinha um pouco dessa questão de ter metas, ter planos e ir em busca dos meus sonhos, assim. E aí, no ano seguinte, eu iniciei um mestrado. E isso já tinha passado 7 anos, já estávamos em 2012, eu me formei em 2015 no mestrado, né? Então, eu tinha passado 7 anos, mais ou menos, ali de estar lidando realmente com a saúde pública. E a tua dissertação de mestrado foi sobre a saúde pública? Foi só a saúde pública, isso, sempre nessa área. Aí, eu me formei, e mestre em saúde pública, e aí vieram convites para mim atuar na área de educação e saúde, então formar novos profissionais, e também na área de gestão, então na parte administrativa. E sempre com essa inquietação de querendo algo mais. Então, quando surgiam essas oportunidades, eu aproveitava, sempre nessa ânsia de responder a esse chamado, né? Essa busca que eu tinha, assim, essa resposta que eu buscava tanto. E passado, então, e nisso fizeram 10 anos da minha carreira profissional. Então, 7 eu dediquei lá
na ponta as pessoas, essa questão de cuidar das pessoas, assistir as pessoas lá na comunidade e depois 3 anos mais nessa parte administrativa. Foi quando, em 2017, eu fui fazer um curso de imersão sobre liderança. Porque como eu estava na parte administrativa, entendi. e a equipe já tinha aumentado muito de tamanho, já não era mais aquela equipe mínima, aquela equipe básica, já era muitas vezes a maioria dos profissionais da saúde que a gente acabava coordenando. Eu fui fazer um curso, o Monge e o Executivo, que é liderança servidora, que é algo que legal. eu gosto muito, assim. Aham. Quando eu fiz esse curso, eu já tive um despertar, já acendeu aquela luzinha dentro de mim, de resgatar algumas coisas da minha essência. E ali, na época, né, já estava ouvindo falar, já estava acompanhando nas redes sociais essa questão do coach. Então, eu tive um coach na minha vida. Eu contratei um coach e fui uma coachee, né? E passei por um processo de coach. Então, nesse processo de coach, eu não tinha clareza realmente do que iria acontecer naquele processo. Era tudo muito, assim, abstrato ainda na minha mente, na minha vida. Eu tinha uma profissão que eu amava muito e para mim era muito difícil, assim, abandonar. Eu tinha um sentimento, assim, que eu ia deixar a enfermagem, não ia mais ser enfermeira, e aquilo tinha um apego muito grande, né? Isso não é algo muito fácil, né? Então, quando as pessoas querem mudar de profissão, tem esse desafio, né? Mas, na verdade, eu não queria, assim, não era isso, mudar de profissão, mas eu queria que algo diferente acontecesse, assim. Eu precisava de um plano B para a minha vida, era isso. Mas que eu não perdesse a minha essência, que é cuidar das pessoas, que é ajudar as pessoas, que é... E a gente percebe que várias vezes na tua história, o coach, ele esteve presente. Mesmo sem ter a formação. Mesmo sem ter a formação. Isso. Né? E eu achei interessantíssimo quando a gente conversou antes da entrevista e tu me falasse que já lia livros sobre há muito tempo atrás, né, quando eu tinha 15 anos, e aí tu fez várias formações e, querendo ou não, alguma coisa do coach sempre aparecia, tu sabia o que era que te fazia feliz, mas mesmo assim tu ficava se questionando, será que eu largo mesmo a minha profissão? Será que eu não estou fazendo errado? Né? É, bem isso aí. E aí eu iniciei esse processo de coach, não sabendo muito bem o que eu queria, mas algumas coisas muito claras. Então, eu queria ser autônoma, eu queria ter um trabalho onde o horário fosse flexível, onde eu pudesse fazer a minha agenda, onde eu pudesse fazer o meu horário, onde eu pudesse conciliar a minha vida profissional com a minha vida pessoal, com relacionamentos, e já pensando, de repente, mais à frente em ter filhos e conciliar tudo isso. Então, nessa parte administrativa da saúde que eu assumi, eu me exigia muito. Então, eu nunca trabalhava aquele número de horas. Eu sempre ficava mais, eu sempre trabalhava mais do que 10 horas, 12 horas, 14 horas por dia. Aquela rotina, aquele piloto automático. Então, eu queria manter a minha essência, mas de uma forma mais leve, mais tranquila, né? E ajudando as pessoas. Então, quando eu fiz o processo de coaching, então ficou desenhado isso, assim. E ali eu vi o meu coach, ele foi extraindo o meu potencial, né? Como se fosse uma pedra bruta, e foi lapidando, muitas respostas já estavam dentro de mim, e ele ajudou nessa extração. Importância, né, de ter alguém para organizar, né, para dar um caminho, né? E aí, então, ficou muito claro, assim, que eu tinha um perfil para ser uma coach e para ser uma palestrante, porque essa parte da comunicação, da fala, eu sempre tive muito forte, mas eu precisava desenvolver ela, assim, né? Então, isso foi final de 2017, Sheila. E aí, assim, um processo de coach, o meu processo, ele durou 8 semanas. E em 8 semanas não se vira, não se torna, né, coach e palestrante. Não. Mas ali eu tinha muita clareza
na minha mente, no meu papel, nos meus planejamentos, do caminho que eu queria percorrer, do caminho que eu tinha muito claro o que eu precisava fazer. Então, a direção, ela estava muito clara. E aí era só uma questão de eu conciliar o meu ritmo, a minha velocidade, para mim alcançar o meu objetivo, né? Às vezes a gente vai muito afoita nesse momento, que é tudo muito rápido, mas tudo tem um tempo. Tem tempo para plantar, tem tempo para colher, tem tempo para... Tudo na vida tem o seu tempo. Então, 2018 foi esse tempo de formação. Foi um tempo de busca. Foi um tempo, assim, de muita dedicação ao estudo, ao autoconhecimento. Então, fechou 2017, finalzinho ali, eu encerrei o meu processo e iniciei 2018 já matriculada numa escola para me tornar uma coach, né? Então, fiz formação em coach, fiz um curso, mais um curso de imersão de Life Plan, que era o planejamento de vida, que aí deu mais um gás, deu mais uma lapidada naquilo que eu já tinha muita clareza. Fiz um curso, sempre gostei muito dessas questões de relacionamento, então fiz um curso Fórmula para Casais. Ai, que legal, que tanto curso bacana, Karine. E toda a minha formação em São Paulo, assim, porque não que não tenha coisas legais aqui, né, na nossa região, mas assim, São Paulo é a maior cidade do Brasil. E tudo que é mais top chega em São Paulo. Então, eu sempre quis fazer, assim, cursos que trouxessem realmente, assim, coisas muito... Pessoas já com nome, com atualizadas, bem... isso. Então, um dos meus mentores, um dos meus professores, assim, ele é um americano, né? Então, assim, cara... Fora... Porque é tudo muito novo, né? Então, eu não sei o pessoal de casa, assim, mas eu comecei a ver, né? Fiz processo de coach também acredito que no ano passado. E para mim também era tudo muito novo, né? Porque é algo que planejamento, meta de vida, né? Todas essas questões já são muito antigas, né? Porque todo mundo precisa ter um sentido, né? Mas essa questão de tu ser avaliado, de tu passar por um processo onde a pessoa faça todas as metas e organize contigo a tua vida, para mim, né, para as pessoas, acredito que muito novo, né? E revolucionário, porque tava me contando o que aconteceu com os teus coaches e a gente fica muito impressionada, assim. E assim, Sheila, essa tua percepção, ela é muito real, assim, é muito clara, né, de que muitos instrumentos, não todos, mas alguns instrumentos são coisas que a gente já ouve falar há muito tempo, como planejamento, um plano de ação, metas, né? E isso é muito assim na área empresarial, né? Quando a gente vai para uma empresa, então né, os gerentes, os colaboradores, eles têm, né? Por quê? Porque se não tiver metas, a empresa não se desenvolve, a coisa não flui. E por que e não é diferente na nossa vida? Se a gente não tiver isso muito claro... E por que a gente não planeja o almoço, né, com a família? Por que a gente não planeja sair com o marido no final de semana? Por que a gente não planeja ir para uma praia? Por que a gente às vezes só trabalha e não consegue planejar outras áreas da vida que também trazem saúde? Porque o lazer tá na roda da vida, sim, né? Sim. O espiritual tá na roda da vida. E aí as pessoas acabam se cobrando tanto e acabando com a saúde, né? Sim, é porque, assim, ó, muitas vezes, Sheila, as pessoas, elas acabam, né, isso é do ser humano, dando um foco, de repente, em um pilar, de repente, mais no lado profissional, né? Então, por uma necessidade financeira, por querer se desenvolver profissionalmente, né? Então, a gente sabe que se a gente não se dedicar, a coisa não vai fluir. Só que, para te ter equilíbrio na tua vida, tu precisa estar com todos os pilares em equilíbrio. Então, o profissional, ele é importante? Mas o pessoal, o relacionamento amoroso, a espiritualidade, o teu lazer, teu financeiro, tudo isso tem que estar em equilíbrio, né? Porque vai chegar um momento que não vai ter sustentação, a pessoa não aguenta, né? Ninguém aguenta uma vida inteira só se cobrando, só trabalhando. Por isso que a gente vê tanta gente que tem uma vida financeira bem legal,
né? Que é um profissional que todos admiram, mas que muitas vezes não tem uma família harmoniosa, não tem uma vida, um lazer, né? Uma saúde física, mental legal, porque a gente é feito de harmonia, né? Então, se a gente focar só em uma única coisa, em um único pilar, né? Aquela mãe que adora cuidar dos filhos, mas foca só na família, às vezes não foca na saúde dela, né? No profissional dela. Às vezes, naquele momento, aquele foco que a pessoa dá, para ela tá tudo bem, né? Mas aí a vida vai passando e ela vai vendo que, foquei muito no profissional e, eu podia ter tido uma família, eu podia ter tido mais lazer, eu podia ter, né, podia ter feito tanta coisa, e aí quando vê, a pessoa já tá, né, com mais idade e não fez aquilo que ela queria, né? A mesma coisa quem foca muito em lazer, muito em família, e às vezes chega num momento que acaba, né, na velhice sem dinheiro, né, sem ter prosperidade. A gente sabe que também dinheiro é importante, né, para se manter, para se organizar, né, para ter uma vida tranquila, né? Então, o coach eu vejo muito como uma forma de organização e equilíbrio. Ele vem muito para isso, né? Porque a gente estava conversando, não é egoísta tu querer dinheiro, tu querer que a tua família seja, né, harmoniosa e amorosa. Não é egoísmo tu tentar ter uma casa bonita, um carro legal, Não. né? É abundância. E tudo que é abundância é legal, né? Porque se eu desejo o bem pra ti, tu deseja o bem pra mim, se todo mundo tá bem, olha que legal, né? E aí eu penso nisso, assim, o quanto as pessoas às vezes são pessimistas, o quanto elas não se organizam, e aí colocam a culpa no outro, né? Isso às vezes acontece, assim, é bem visível isso, então, assim, terceirizar, né, os culpados para aquilo que não está dando certo na minha vida. Então, assim, o convite que o coach faz é esse, assim, é um olhar carinhoso para dentro, né, e o foco é sempre a pessoa ali, e extrair sempre o melhor dela. Então, assim, às vezes as pessoas, então, me conhecem muito, principalmente aqui na Jaguaruna, na região, porque eu sou enfermeira, né? E aí, quando elas perguntam, Karine, e aí, o que tu estás fazendo? O que tu estás fazendo agora? Onde tu estás? E aí é muito, muito assim, explicar o coach, né? O coach é algo que não se explica, ele é vivência, né? Eu posso vir aqui falar do meu processo, mas ele é muito para mim. Os meus olhos vão brilhar se eu perguntar para ti, Sheila, como foi o teu processo de coach? E aí, os teus olhos vão brilhar e tu vai dizer, nossa, meu processo foi lindo, eu enxerguei isso, eu tenho potencial para aquilo, e a minha vida fluiu, e aconteceu isso, e tu vê, né, as coisas assim acontecendo, né? Então, isso o coach, eu gosto de falar assim, que o coach, eu gosto de me apresentar, na verdade, assim, como uma facilitadora de travessias. Porque o coach é isso, a pessoa, ela tá no ponto A da vida dela, e ela quer chegar no ponto B. Tá? Ela pode não ter muita clareza, mas ela quer algo novo, um outro ponto, uma outra... né, um outro ponto de vista, uma outra expectativa, uma outra perspectiva. E aí, então, assim, nada é reto, né? Nada é linear. Né? Nada é fácil, né? Não é porque tá pagando um processo de coach que vai, de repente, na semana seguinte, se resolver profissionalmente, se resolver, né, familiar, né? Nessa questão familiar. Não é assim, né? É um processo que a pessoa também tem que estar se exigindo, né? Se trabalhando, né? Eu gosto de falar muito assim, Sheila, que quando a vida vira, né, uma linha reta, né, na área da saúde a gente vê muito isso, né? É porque não tem mais vida, né? Então, é aquele momento que o aparelho, ele apita e o processo de coach é isso, ele é altos e baixos. Então, são vales e picos, nossa, é uma travessia mesmo, né? Então, e aí eu gosto muito desse termo, então, facilitadora de travessias, assim, que auxilia muito a pessoa e vai extraindo o melhor em cada momento, mesmo naquele momento que não tá tudo tão bem assim. E o coach também, ele tem essa questão da auto-performance. Então, às vezes, a pessoa tá num nível legal, tá com uma vida legal, ela não tem maiores problemas, mas ela quer desenvolver muito mais as habilidades dela, ela quer ter um rendimento melhor, ela quer ter uma auto-performance. Então, também, ele vem para ajudar nesse processo,
sabe? De ver assim, eu sou bom nisso, já faço isso, mas quero melhorar ainda mais. Então, é muito bacana, assim. E as pessoas os meus coaches, né, que fizeram processo de coach comigo, então, assim, eles têm bem em comum, assim, muitos, de serem pessoas com baita potencial, já bem desenvolvidos profissionalmente, uma liderança nata, sabe? Já com empresas já estabelecidas, né? E estavam em busca disso, assim, de uma alta performance. Porque nem sempre quem procura um coach é aquela pessoa que não tem vontade, ou aquela pessoa que a vida tá uma bagunça. Às vezes não, às vezes a pessoa tá dando o melhor de si, tá colocando toda a energia dela no trabalho, na família, e tá resolvendo, e tá fazendo, e tá acontecendo, mas no fundo ela tá sentindo que não tá se organizando da forma correta. Isso. Né? Então, vem essa clareza através desse processo para que ela também consiga respirar, se organizar e ir na direção certa, né? E não Otimizar ficar mais gastando energia Isso. com coisas que não dão resultado, né? Otimiza mais o seu tempo, sabe? Reserva mais as suas energias, sabe onde deve botar mais e se empenhar mais. Então, isso é bem importante, assim, que as pessoas saibam, né? Uma forma de explicar o coach, né? Sim. Uma forma, assim, de explicar. Eu também faço uma comparação muito, assim, com o personal, né? O personal lá da academia. Então, a gente vai para a academia, o personal tá ali, né? Vai fazer isso, vai fazer aquilo. No coach, o coach, ele não faz isso de dizer, né? A gente sugere, faz algumas sugestões, vê se realmente aquilo faz sentido para a pessoa, né? Mas quem realmente determina o que vai ser feito, quando vai ser feito, como, quando, né? Quando vai começar, tem que partir muito também do coach, porque se não fizer sentido para ele, para o cliente, a coisa não acontece. Não adianta eu ir lá e botar uma lista de metas, uma rotina perfeita e a pessoa não tá afim. Não consegue, aquilo não faz sentido para ela, não consegue incluir na rotina dela. Tem que estar em harmonia, né? Eu tenho um autor que fala e eu gosto muito disso, assim. Então, não importa o ritmo, o que importa é a direção. Então, não importa o quantas tarefas, né? Claro que quanto mais tu conseguir fazer, melhor vai ser o resultado, né? Não, a gente não vai esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Mas aquilo tem que fazer sentido para a pessoa tem que estar comprometida, ela tem que aceitar aquilo na vida dela e ser alcançável, né? Se ela põe ali se ela propõe uma estratégia, uma ação que não faz sentido, que não a coisa não vai trazer benefício, não vai fluir, né? não vai fluir no processo dela, não vai fluir e então isso não é o coach, né? Digamos assim, coach é a gente auxiliar na transformação, no desenvolvimento da pessoa, os seus sonhos, né? Aquilo que faz sentido para ela. E essa questão do sonho, né? A gente vê muito depoimento de coaches que fazem o processo e largam o emprego e trocam de relacionamento e mudam de casa e viajam. E eu acho que é bem isso, assim, porque às vezes a gente tá no piloto automático, né? É bem isso. E tu falando, tu falou ali, e todos os exemplos que tu deu, sabe? Então, assim, os meus coaches, eu tenho um coach que tinha o sonho, mas aí o medo às vezes era maior. Ele tinha um sonho de mudar para um apartamento maior, de, sabe, ter um lugar bacana para receber os amigos. Ele já estava num nível profissional que ele podia fazer isso, mas aquelas amarras que não são, as pessoas não são. Não existe nenhuma gaiola, ninguém está engaiolado, ninguém está amarrado, mas as nossas amarras mentais, né? As nossas amarras de merecimento, né, Karine? De será que eu mereço? Será que eu vou dar conta? Será que tá na hora? Isso. E aí a vida vai passando, né? E aí a gente faz um processo e a pessoa melhora a sua auto-performance, enxerga que é merecedor e vai lá e... Então, tem um caso assim, né? Da pessoa ir lá e dar esse passo a mais e se permitir trocar um apartamento, comprar um apartamento novo, maior, de mudança de carreira, de ver que aquele emprego não fazia mais sentido, aquele negócio não tinha mais a ver com o que ela queria, com a essência dela. E aí a pessoa, assim, dá um ban na vida, faz um 360
e põe todo o seu potencial com outras coisas, bem inovador. Traz coragem. Arrisca isso e vê. E depois me encontra e diz, Karine, tô vivendo disso, tá dando tudo certo. E acompanha as pessoas na rede social, sabe? Tá vendo que a coisa tá fluindo, né? Então, a nível profissional também, assim, de ter coaches, por ter uma liderança muito nata, por ter um comprometimento muito grande com o trabalho, que não é ruim, mas às vezes, quando a gente está no piloto automático, a gente acaba abraçando muita coisa. Então, acaba se sobrecarregando, né, no mundo do trabalho, e se doa muito. E isso, às vezes, chega num momento que a pessoa diz, não aguento mais, eu vou sair. E às vezes é a felicidade, aquele momento, aquele trabalho é a felicidade da pessoa, mas ela não consegue curtir porque ela tá cansada, porque ela tá sobrecarregada. Sobrecarregada. Então, se faz todo um planejamento e aí a pessoa começa a enxergar coisas simples, coisas óbvias, como delegar funções. Sabe? Como delegar, como dividir trabalhos, como, sabe? Como... Primeiro, se automotivar, né? Porque o líder, ele tem muito isso, né? De motivar os outros, mas às vezes acaba esquecendo dele. Então, é muito interessante, assim. E aí, no final do processo, tu vê a pessoa, assim, mais leve. É como se ela tivesse também largado algumas pedras, alguns pesos pelo caminho, né? Aprender a se cuidar também, não só cuidar dos outros, né? A gente que trabalha com pessoas, às vezes mascara muito sentimento, né? Deixa de sentir, às vezes tá doentinho, tá aborrecido, mas vai trabalhar, finge que tá tudo normal quando não tá, né? E tudo isso com o nosso psicológico, como a gente tava conversando, né? Das doenças do corpo, nosso psicológico, nosso cansaço traz, né? Traz uma gripe, traz uma dor no corpo, traz uma dor de cabeça. E não só isso, né? Tava conversando que agora eu achei o máximo, porque a enfermagem, ela entra também nessa questão do coach, né? A questão das pessoas terem um monte de doenças que às vezes elas acham que é física, né? Então, que são doenças físicas. E aí, Sheila, assim, o coach, ele veio muito com isso, assim, sabe? E aí respondeu aquela inquietação que eu te falei que eu tinha lá no começo, que eu buscava. O que era a minha inquietação? Eu queria ajudar as pessoas, mas uma outra dimensão, algo mais profundo, que fizesse mais sentido, que tivesse essa minha essência, né? Então, e o coach me ajudou muito nisso, assim. Então, quando eu estava lá, atuando como enfermeira, na comunidade, com as famílias, atuando, né, no meu dia a dia, a demanda de pessoas, e jovens, não são jovens na idade produtiva, sabe, com muito potencial, com dores físicas, com doenças físicas, com problemas, sintomas físicos, e o fundo muito emocional, assim, muito emocional, né? Então, são gastrites de fundo emocional, são problemas, sabe, sérios no intestino de fundo emocional. Que a gente não imagina, acha que gastrite é gastrite, que a doença tal, e a gente às vezes não consegue entender que quando tu fica estressado, que quando tu fica nervoso, quando tu fica depressivo, que tudo isso gera coisas no teu corpo, doenças no teu corpo, né? Físico, isso. E então, assim, eles falam muito, né? Quando o corpo adoece, quando esse sintoma acaba se exteriorizando para o corpo físico, é porque... Então, nós temos hoje autores, né, fora do Brasil, internacionais, que falam muito disso, assim, que tem estudos que comprovam que primeiro já se feriu a alma, as emoções, o campo emocional, e aí sim, isso acaba se transformando numa ferida do corpo físico, então. E aí juntou, né? Então, acabei que só soma. Então, todo o meu conhecimento da enfermagem, ele vem junto, a minha saúde da família, toda a minha dedicação à saúde mental, toda a minha dedicação ao coletivo, junto com essa técnica do coaching. Então acaba ajudando muitas pessoas nessa questão emocional, né? As pessoas confundem muito também, Sheila, assim, que eu gosto muito de falar disso. Karine, então qual é a diferença aí entre o coach e a psicologia? Não sei se, né? As pessoas acabam fazendo parece que é muito próximo. Então, assim, no coach, a gente não vai
lá trabalhar a infância, os traumas. Isso é da psicologia, transtornos psicológicos é da psicologia, da psiquiatria, né? O coach é para o pessoal que está aí, está ativo, está no dia a dia, está trabalhando, né? Mas junto com isso, com toda essa vontade de querer vencer na vida, né? Vem desenvolvendo uma série de medos, padrões mentais, né? Um padrão negativo. Ter uma alta performance através desse conhecimento, Desse né? autoconhecimento. O coach vem assim para que as pessoas elas enxerguem a direção, o caminho, porque no dia a dia tudo a gente cai no piloto automático, né? Verdade. Então, e aí foi aonde somou, só agregou e eu consegui hoje eu sou muito feliz assim em dizer que eu sou coach, em encontrar o coach, né? E em viver disso, sim, e pela transformação que ele fez na minha vida, porque lá em finalzinho de 2017, eu posso assumir que foi praticamente início de 2018 que eu comecei essa trajetória, eu me programei que eu teria 2 anos para mim me tornar uma coach e uma palestrante. E em poucos meses eu já comecei a viver disso, assim. Então, com dedicação, com disciplina, com foco, né, com comprometimento, a gente rapidinho vira a chave, porque a transformação, quando ela começa dentro, o universo, Deus, né, que é maravilhoso, ele vai dando um jeito. Quando a gente faz com amor, quando é o real propósito, né? As coisas vão acontecendo, assim. Então, isso é o que mais me encanta no coach, sabe? Essa transformação, e poder transformar a vida das pessoas. Que sabe? legal. É isso que mais... E hoje, se eu quiser fazer um processo de coach, conta para as pessoas em casa também, quem tiver interesse. Como é que é o teu trabalho hoje? Então, meu trabalho, eu tenho uma agenda, organizo uma agenda. Não são muitas vagas, eu não abro muitas vagas, porque para ser um processo, assim, bem dedicado. Então, não adianta eu querer encher lá uma agenda de pessoas e não ter, né, uma entrega. Então, eu prezo por isso, assim. E o bacana é que eu faço online. Então, a pessoa lá da casa dela vai receber um link, vai entrar numa sala virtual e a gente vai se encontrar uma vez por semana. Lá, sem precisar, né, mexer na rotina dela. Então, a gente marca um horário e aquele horário fica fixo, semanal. E lá do meu espaço, eu atendo a pessoa online. E é bem bacana, assim, as pessoas adoram, porque para esse mundo corrido, para essa vida agitada. E é isso, assim, dura 1 hora, em média, né? 1 hora e pouquinho. Se passar, se necessitar, a gente fica. É um processo de coach, ele tem começo, meio e fim. Então, ele tem uma data para iniciar e a gente já tem uma visão de quanto tempo vai levar para ele encerrar. Então, os processos, eles têm variado bastante, assim, de 8, no máximo 10 semanas. Não passa disso, né? Então, não adianta a gente ficar ali querendo encher e amarrar a pessoa. É para virar a chavezinha mesmo, é para começar. E eu acho que é isso. E assim, a pessoa entra em contato pelo Facebook, pelo Instagram, né? Se vocês quiserem, depois a gente consegue colocar no link também o pelo telefone WhatsApp ali, o Facebook da Karine. Isso. E eu tô... Pode falar, Karine? Não, Sheila, só para complementar. E aí, em 2018, eu acabei esquecendo de falar isso, eu acho bem importante, porque é algo que tem chamado muito a minha atenção. Eu gosto muito, parei, estava em andamento uma pós em desenvolvimento regional, né? Que aí eu acabo me envolvendo num monte de coisa. E aí, junto com o coach, a pós-desenvolvimento regional, e aquilo despertou dentro de mim, sabe? Uma região, ela não anoitece e amanhece desenvolvida. Quem desenvolve uma região são as pessoas. E eu sou apaixonada pelas pessoas, né? Eu gosto muito de trabalhar com pessoas. E aí, basicamente, assim, o meu desenvolvimento na pós foi sempre batendo nisso, desenvolver pessoas. Que pessoas? Então, as pessoas, elas estão aí, elas estão nas empresas, elas estão dentro das fábricas, elas estão dando o seu melhor, né? São gerentes, são colaboradores, estão em produção, estão lá na produção, estão
né? Enfim, Porque todo mundo pode ser melhor, ocupando cargos das mais diversas funções. Uhum. Então, eu tenho atuado bastante nessa área de palestra, nessa questão dentro das empresas e trabalhando isso, sabe? Essas questões emocionais, essas questões que muitas vezes as pessoas acham que não é tão importante, mas é muito importante. E chegar antes da doença é mais importante ainda. Uhum. Então, e assim, é um movimento que eu faço que eu sou muito grata assim, esse movimento de ir aonde as pessoas estão. Né? Porque o coach, eu amo fazer coach, adoro fazer coach. Vou deixar o meu contato aqui, quem tiver interesse, né? Mas não só também de esperar que as pessoas venham, mas ir também ao encontro delas, assim. Então é algo que tem me complementado, eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? A Karine dá palestra, ela fez várias palestras já, né? Então, com os professores, né? Agora no começo do ano, foi uma palestra bem legal que estava me contando. Então, você que tem uma empresa que quer desenvolver, porque, gente, é um investimento que faz com que os colaboradores trabalhem mais felizes, mais satisfeitos, né? Então, isso também é bem importante, desenvolver os colaboradores, desenvolver as pessoas que estão ao redor, né? Então, e aí tem várias coisas assim, né, que eu acabo anotando e meus insights, que eu tenho vários insights, é muita coisa, então eu vou anotando tudo que eu tenho vontade de realizar, né, para possíveis projetos, né? Então eu tenho muita vontade de desenvolver esses projetos, desenvolver as pessoas dentro das suas empresas e esse ano também eu quero fazer um curso, já estou inscrita. Ai, que maravilha, ela não para, ela não para. Que eu tive um contato com essa autora, na verdade, contato através de livros, né? Mas, assim, descobri ela muitos anos atrás, na minha adolescência, porque eu sempre gostei muito de ler, então eu lia muito a Louise Hay, assim, ela falava muito da cura pelo corpo, da cura pela vida. Isso eu nem era enfermeira, isso eu era estudante de ensino médio lá, né? Estudava em Tubarão e aí, esse ano eu descobri, ano passado, finalzinho do ano passado, início desse ano, que existe todo um método Cure Sua Vida, um método da Louise Hay, né? Então, ela era uma terapeuta americana, em que ela desenvolveu um método das pessoas se curarem através da mente, corpo e espírito, assim. Oh, que interessante. E em padrões de pensamentos, quem vibra muito no negativo, foca muito no negativo, então tá virando a chavezinha para o positivo, né? De crenças limitadoras. Então, Que tudo legal. que te impede de ter uma vida plena, uma vida leve, uma vida em abundância. Então, esse ano é um dos meus projetos, né? Em abril eu vou estar fazendo esse curso, legal, certificado internacional. Então, mais essa novidade, mais esse conhecimento, agregando ao meu trabalho. Estudando sempre, Estudando né? Para sempre. trazer o melhor. E é isso. Não sei. Karine, eu fiquei tão contente. Fiquei tão contente com a tua vinda aqui. Eu quero te agradecer, te desejar muita e muita sorte, muito sucesso agora nessa tua nova carreira. Que a gente já percebeu, né? Que ela já tá já se encontrou, então não tem mais trabalho nenhum. Ela já é coach, ela já tem os alunos dela, já tá dando palestra. Então, quem se interessou pelo trabalho da Karine, procure ela, porque é uma conversa que vale muito a pena. Hoje à tarde a gente conversamos agora antes do programa. E assim, o quanto de ideias, de coisas novas que a gente vai aprendendo, né, conversando com as pessoas, né? Ainda mais a Karine, que tem todo esse conhecimento em metas, em organização de vida, produtividade. Então, são questões que estão muito atuais e a gente merece repensar isso, né? Porque às vezes a gente acha que está tudo certo e é uma conversa dessa que faz a gente ser muito melhor do que a gente já é. Isso, repensar, né? Repensar nossa vida, o que realmente vale a pena, qual é o legado que eu quero deixar, onde que eu estou investindo o meu tempo, quanto tempo eu estou focando nos meus sonhos, quanto tempo eu estou dando mais atenção aos pensamentos negativos. Porque a gente às vezes acha que está no caminho certo, né? E aí, depois que a gente conversa, que a gente se analisa, que a gente coloca no papel, às vezes a gente não está na nossa melhor performance. Isso. Né? Não está na nossa melhor versão. Então, é tudo bem interessante agora esse ano, já que essa questão do coach está tão em alta, a gente também se analisar, né? Aproveitar, já que tem tanto conhecimento. É isso. Sheila, tem
uma pesquisa na Pensilvânia, nos Estados Unidos, que fala assim que ali, né, no início de ano, as pessoas planejam, né, e é envolvida naquele sentimento de ano novo, e esse ano a minha vida eu vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. E logo na segunda semana de setembro, 80% das pessoas, elas desistem dessas metas, desses sonhos, e até o final do ano esse número só vai caindo, assim, né? Então, eu sempre falo assim, que o momento é agora. O momento é agora. A gente não sabe se a gente vai ter a virada do ano que vem para se replanejar novamente, né? Então, o momento é agora. Esse é a chave, assim. É agora, não vou me organizar, né? E vou botar no papel, vou procurar um profissional, vou procurar ajuda, vou desenvolver dentro de mim a minha melhor versão, vou botar esse meu sonho que está engavetado, que está lá. Chega de esperar pela segunda-feira. É isso aí. Então, é muito importante, assim, que as pessoas, elas tenham essa clareza que o momento é o agora, né? É o presente, não é amanhã e o passado já foi. Então, é se apegar a isso. Isso aí. Obrigada, Karine. Obrigada. A gente espera ter a Karine mais vezes no programa. A gente já vai achar outros assuntos para conversar aqui também. A gente ficou muito feliz com a tua presença. Eu que agradeço. Agora eu gostaria de agradecer aos patrocinadores. Os patrocinadores do programa, parceiros que nos ajudam sempre. Nilton Corretor, Jardel Fernandes Agrimensura, Funcional Fit, Florence, Bruna Ramos, Sheila Beach Acessórios, que é o acessório que eu estou usando hoje, que é da minha marca. Sunset, que é o vestido que eu estou usando hoje, também maravilhoso esse vestido. Gente, a coleção de inverno deles está incrível. Vice-versa, Estação Jeans, Pimenta Rosa, Prakenome, Audácia e Amém Denim. Gente, obrigada pela presença de vocês novamente. Segunda-feira nós estaremos de volta e eu garanto para vocês, tá? Todo mundo pode me assistir, mas a mulherada vai amar o programa de segunda-feira. Eu espero vocês, então, uma ótima semana. Boa noite.